a minha vida toda foi aqui em Londrina, né? Relacionado aí à odontologia, à ortodontia. E eu fui agora para esse lado mais acadêmico, mais científico. Fiz o mestrado aqui na Unopar com a professora Thais. E atualmente eu estou no doutorado, tá? E eu falo que a expansão, por que que eu escolhi esse tema, né? Hoje se fala muito em MARP, né? A gente fala, vai para os congressos, o MARP está aí, é muito legal mesmo. Mas a expansão rápida tradicional, na verdade, eu acho que vai demorar aí para sair de cena, né? Mesmo assim, não estando, eu falo que ela está fora dos holofotes, mas é uma técnica reconhecida aí cientificamente e também para os clínicos, né? Porque a gente tem que pensar que muitos são apenas clínicos, que não vão para esse lado da pesquisa e tudo mais. Mas eu falo que eu tenho uma história especial com a expansão rápida, porque eu comecei lá na graduação a me interessar por ortodontia, e esse foi meu tema de TCC. Eu acho que acabou me levando, tudo isso, tudo que eu fui construindo na ortodontia começou lá atrás com a expansão rápida. Então, foi meu tema de TCC da graduação, que eu já achei o máximo, né? Aí fui para a especialização, foquei mais em expansão rápida assistida cirurgicamente, na SP. E aí, quando eu entrei no mestrado, pensando mais nesse lado acadêmico, né? Já tinha vontade de ser professora. Assim que eu entrei, a professora Thais, que foi minha orientadora do mestrado e é hoje do doutorado, ela veio perguntar para mim, para minha dupla, a doutora Jéssica, se a gente topava fazer uma pesquisa clínica. Eu não sei se vocês costumam fazer muita pesquisa por aí. Como é que é a sua vivência com pesquisa? Nós fazemos, estamos apoiando bastante, mais na área de parafuso, né? Aham. Mas nós acreditamos nisso mesmo, né? Gostamos de fazer pesquisa também, né? E aí, quando ela chamou, quer fazer a pesquisa clínica, a gente nem sabia o que era pesquisa clínica direito, né? E só quem faz sabe o quanto é trabalhoso. Eu falo que depois do meu mestrado eu comecei a ver aí os artigos com outros olhos, porque realmente é muito trabalhoso. Desde você conseguir o paciente que atenda todos os quesitos, sabe? Até para você conseguir realizar uma pesquisa dentro de uma faculdade, você ter ali um incentivo financeiro também para conseguir tudo isso. E aí a gente topou, e era de expansão. Então, nós tratamos 48 pacientes lá na Unopar, com o expansor RAS e o Hirax. E aí nós fizemos exames de tomografia, foi feita avaliação em modelos digitais, e também fomos para esse lado da qualidade de vida, sabe? O que a gente poderia fazer de diferente, sem ser só o dento esquelético, que já tem bastante coisa publicada, né? Então, fomos aí para percepção de dor desses pacientes, como pode alterar a qualidade de vida, a respiração, essas coisas. E aí, no final do meu mestrado, eu tive o prazer de ter como banca a professora Daniela Garibe, que é uma grande pesquisadora, né, do tema e tudo mais. Ela me fez ter mais vontade de ir para o doutorado ainda, né? Continuei aí no doutorado. E eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas ela patenteou o expansor dela, né? O expansor diferencial. E aí nós tivemos o interesse, né? E ela nos ajudou a conseguir esses expansores. Então, hoje, na Unopar, além dessa pesquisa que já rolou, que eu e a Jéssica estávamos nessa pesquisa do RAS e do Hirax, agora está rolando com o expansor diferencial, lá com os novos alunos do mestrado. A pesquisa clínica continua, né? Porque agora está tudo parado, mas temos uma amostra agora com esses novos expansores. Se der tempo, eu posso mostrar depois para vocês aqui, que eu acho que muitos não conhecem. Eu gostaria de conhecer, sim. Vai ser muito interessante. Chegou a ver alguma coisa sobre ele? Eu vi por cima, mas se você mostrar aí depois para a gente, vai ser muito, Legal. muito legal. E eu gostei do seu tema, qualidade de vida. Realmente, o pessoal não aborda esse tema, né? E você vai trazer algumas coisas, algumas novidades aí diferentes, né? Da expansão rápida. Sim.
Sim. Quando eu comecei, eu sempre para as lives, eu crio um roteirinho ali, uma sequência lógica. E eu fiquei muito, assim, eu tive uma dificuldade, como é que eu iria começar? Porque eu acredito que aqui a maioria, né, do seu público aqui já sejam especialistas, já faz muita expansão, né? E aí, eu não vou falar muito dos efeitos dendroesqueléticos, tudo que a expansão traz, não vou para esse lado, porque acho que isso daí vai se tornar muito repetitivo, tá? Então, ele é consolidado já na literatura, né, e pelos clínicos também. E aí, por isso que eu quis chamar a atenção para esse ponto, qualidade de vida, as pesquisas que estão rolando a respeito disso tudo. E na quinta-feira eu tenho acompanhado, né, as suas lives, eu estou achando super legal aí a sua iniciativa de estar chamando tanta gente para participar das lives aqui. Eu acho que tem a acrescentar muito. E eu assisti a live do Jorge Faber, que eu gostei muito, que ele fala sobre a apneia, né? E ele Sim. falou sobre como que a gente pode enxergar o paciente não só pensando na boca, vamos dizer assim, na oclusão, na estética, né? Porque o paciente, na maioria das vezes, ele nos procura já com esse intuito de melhorar a estética dele, certo? E eu acho que a nossa função, né, o nosso dever como profissionais da área da saúde é levar isso mais além. Começar a ver o paciente de uma outra maneira, conseguir enxergar que a gente não trata só a boca, né? A boca, o que a boca vai influenciar na vida dele? Pode mudar muita coisa. Então, foi por esse lado que eu queria seguir aí a live, já deixando que eu adorei a live do Jorge Faber, já estou querendo fazer o curso de apneia ali, que eu acho que mexe muito com a nossa qualidade de vida também. Sim, sim. Então, esse tema aí da respiração é um foco muito importante, né? Porque ortodontia é estética, função e respiração. Então, você bateu nesse tema aí qual que é o benefício da expansão rápida com a respiração? Qual que é a relação? Vamos lá. Para deixar a live assim de uma forma mais tranquila, né? Para a gente ir batendo bate-papo, eu separei aqui 4 efeitos secundários que a expansão ela pode gerar para nós, tá? E aí, a primeira delas, com certeza, é esse aspecto da respiração, né? Então, como temos visto, está tendo assim muita pesquisa na área e já mostra que nós temos ganho ali na cavidade nasal, né? Então, melhora fluxo de ar e melhora a respiração do paciente. Já tem vários estudos também que está trazendo relacionado à apneia, aos pacientes apneicos, né? Como que melhora. Isso eu estou falando tudo em pacientes pediátricos, tá? Paciente ainda que não atingiram a maturidade esquelética. Então, até mais ou menos uns 15 anos ali, mas quanto antes, melhor, né? Então, isso eu acho que é muito importante a gente saber, porque como já tem vários estudos mostrando que realmente ele é efetivo ali na melhora da respiração, né? Por melhorar transversalmente todas essas estruturas, eu acho que isso a gente já pode abordar com o paciente, tá? E começa a nossa conscientização por parte do paciente também, que não é só a estética que a gente quer, né? Nós queremos realmente a gente ver ele como um todo, é saúde. Então, o primeiro passo, eu acho assim que agora os pacientes, quando chegam para mim, eu tenho muito paciente pediátrico, eu faço muita ortopedia, eu tenho perguntado bastante sobre a respiração, sobre o sono desses pacientes, observa alguns aspectos, as olheiras, né, que pode ser indicativo aí que ele não está dormindo bem e tudo mais, para conversar com os pais a respeito disso também, né? É claro que esse não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal, claro, é restituir toda a função mastigatória, né? Tirar ali o que está impedindo o crescimento daquela criança na maxila e tudo mais. Só que já abordando outros aspectos, que eu acho que a gente já pode ir observando com os nossos pacientes. Então, conversar com os pais. Você sabe, pai, que isso pode melhorar também a respiração do seu filho? E perguntar, como que é a respiração do seu filho? Ah, não é muito boa, e já levou no otorrino? Porque muitas vezes
os pais, assim, vê que a criança não respira bem, mas chega no dentista, você pergunta para ele, ele começa a se tocar. E uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Então, às vezes, a própria atresia, por que causou aquela atresia? Tem ali um mecanismo que foi quebrado para o paciente ter essa atresia, né? E pode estar relacionado também à respiração. Então, eu acredito que o primeiro benefício aí que a gente tem secundário, né? A expansão rápida, com certeza, e que já pode ser abordado com os nossos pacientes, com os pais desses pacientes, com certeza é a respeito aí da respiração, tá? Perfeito. E Existem questionários também que já dá para ser aplicado aí. Esses dias eu assisti uma live do Fernando Pugliese que estava falando sobre isso, uns questionários aplicáveis já no consultório, para a gente avaliar esse paciente a respeito de apneia, respiração e tudo mais. interessante isso aí. Muito bom. Depois, se você puder, você me enviar essa referência, tá? Isso é Posso. interessante aí. Eu vou falar de outros artigos. Se vocês, depois eu mando tudo para você. Você tem aí o contato da galera, Telegram, né? Sim, sim. Eu não sei mexer bem no Telegram, viu? Não entendo muito bem. Mas eu te mando, você resolve lá. Não, ok. E aqui já eu vou olhando as perguntas para quando você muda de tópico, a gente faz as perguntas aqui. Ó, um amigo estava falando sobre o septo nasal. Exato. Eu vi antes de entrar aqui nessa live, que a Daniela Garibi acabou de postar um artigo falando sobre septo nasal, falando que... Porque alguns acreditam que a gente pode desviar o septo com a expansão. E ela mostra que é o contrário, que a gente tem uma melhora ali nas crianças que já têm o desvio de septo. Bem lembrado. O amigo Dr. Carlos aqui colocou um recadinho pra gente. Muito bom, Carlos. Obrigado. A Elaine perguntou qual a idade dos pacientes da sua pesquisa. Você já tem uma... Sim, nós avaliamos pacientes de 7 a 12 anos. Foram pacientes de 7 a 12 anos na pesquisa. Ok. Tem efeitos na audição? Você vai falar alguma coisa Vou falar disso? um pouquinho. Uhum. Tá. Outros efeitos que eu pontuei aqui que são bem interessantes, né, trazendo outros benefícios para os pacientes, mas ainda não tem muitos estudos. Só que eu queria trazer, até porque para a gente ter essa abordagem mais ampliada da ortodontia, as pesquisas que estão rolando nesse meio de expansão, porque foi como você falou no começo da live, a gente fala de expansão, todo mundo já acha que sabe tudo, né? E tem umas pesquisas muito legais rolando que eu acabei vendo porque eu publiquei um artigo na Dental Press recentemente, na última edição, e comecei a pesquisar mais sobre, encontrei pesquisas muito interessantes, tá? Então, eu acho que a gente não precisa abordar com o paciente, é importante falar isso para todo mundo aqui, porque ainda não são coisas consolidadas na literatura, mas acho interessante saber, tá? Para nós, para a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Então, uma coisa que está sendo interessante, que está sendo estudada, é a relação auditiva da audição em pacientes com perda que se submeteram à expansão rápida, sabe? Então, tem alguns artigos aí, tem uma revisão publicada, uma revisão sistemática publicada lá na Engel, que ele indica que houve melhora realmente na audição desses pacientes após a expansão rápida da maxila. Então, uma coisa assim, você já... É uma coisa que a gente não pensa, né? A gente começa a tratar ali o paciente, a expansão, você olha a oclusão, mordida cruzada e tudo mais. E tem até a área de audição. Então, é muito louco. Eu achei muito interessante. Não é uma pesquisa só, tem várias pesquisas aí no tema falando que melhora, então, em pacientes com perdas auditivas, melhora a audição desses pacientes. Que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Também eu não fui atrás, mas quando você me falou agora à tarde, eu achei muito interessante essa abordagem. Uma coisa assim que a gente acha que não vai acontecer, mas se pensar, né, tá tudo interligado. Claro. A gente acha que o nosso movimento vai ser restrito à boca? Não tem como, né? Então,
as pesquisas estão rolando, eu acredito que logo vamos ter mais resultados falando de tudo isso a respeito de respiração, audição. Também tem estudos sugerindo melhora na voz. Então, também um estudo da Engel ali publicado, eu acredito que tenha sido realizado por uma equipe com fono, né? Porque comecei a ler o artigo, achei bem difícil. E eles fazem essa relação com a postura da língua, porque melhora, né? Você expande a maxila, a língua tende a assumir ali uma posição melhor, porque quando o paciente tem atresia, ela está bem inferiorizada, né? E aí esse estudo mostra que sim, que após a expansão rápida da maxila, algumas sílabas saem melhor, que altera o volume da voz, é muito interessante. Mais uma vez falando, é claro que a gente não vai chegar e jogar tudo isso para o paciente, mas eu acho que são pontos que estão sendo estudados já, são estudos complexos, mas são pontos assim que a gente já pode estar analisando, entendeu? Conversando com o paciente, com o pai do paciente, não prometendo nada, mas observar mesmo na clínica, porque eu acredito que logo a gente vai ter outros resultados aí, mostrando que a expansão ela vai muito mais além do que a gente pensa. Claro, totalmente novidade aí para mim. Tem uma pergunta aqui da Betânia. Vamos lá. Lá no comentário. Você acha que podemos fazer disjunção McNamara com crianças de 7 anos, porém com ativação, uma quantidade menor de ativação? Então, Fábio, eu recebo muito pergunta a respeito de aparelhos, sabe? Eu vejo assim que apesar, é bem elucidada a expansão rápida da maxila, todo mundo sabe para que serve e tudo mais, só que os clínicos têm muita dificuldade em escolher o aparelho. Fica nessa briga, o que é melhor, o Haas, o Hirax, o McNamara? E é uma briga assim que eu acho que vai muito da escolha do ortodontista, primeiramente, tá? Ela perguntou do McNamara. O McNamara eu não utilizo muito, eu utilizo em casos específicos, sabe? Quando você vê que o paciente tem uma tendência de crescimento vertical ou se tem todos os elementos anteriores cruzados e eu preciso de uma máscara, aí eu coloco o McNamara. Se não, eu gosto muito do Hirax, que eu acho ele muito higiênico. E eu gosto muito também do Haas quando eu preciso de molas digitais. Então, eu não tenho assim, para esse caso vai ser isso, sabe? Eu acho que o paciente chega para mim, eu converso, eu tento entender qual que é a rotina desse paciente, se o paciente volta para casa para escovar o dentinho, se ele fica o tempo todo na escola, porque isso tem a ver com a higiene, sabe? E muita gente me pergunta isso. Eu acho que não tem aparelho. Hoje, se você pegar os estudos tomográficos de efeitos dentoalveolares, você não vai encontrar um aparelho melhor do que o outro. Quantidade de expansão, né? Que ela me falou. Eu não vejo por que, com 7 anos, você reduzir a quantidade de expansão. Vai muito de cada caso também, né? Não existe uma quantidade de expansão, um protocolo assim que você pode seguir à risca para ativar um aparelho expansor. Depende do tamanho da sua atresia, depende do tamanho do parafuso que você vai conseguir colocar, né? Então, eu tive um caso esses tempos que eu precisei, era bem atrésica a maxila, não coube o expansor de 11 milímetros, por exemplo. Então, a gente colocou, né? O Protete colocou de 9, expandiu. Tirei, expandi de novo. Que era bilateral, não deu conta, entendeu? Então, acho que a gente fica muito na briga aí dos aparelhos, de quanto ativar, e a briga não é essa. Eu acho que vai muito do seu paciente, do foco no seu paciente, tá? Não sei se eu consegui responder. É perfeito. Conhecer o paciente, aquele paciente que tem uma carência na higiene, talvez adaptar, né? Esse paciente é um Hirax. Exatamente. Eu penso assim, o Haas, muita gente gosta, né? O pessoal mais antigo gosta muito de trabalhar com o Haas, porque tem a sensação que ele tem um efeito maior dentoalveolar por ele ter o acrílico, né? Mas isso já foi desmistificado na literatura, não tem, né?
Eles têm efeitos muito parecidos. E o RAS, eu vejo que você pode ter problema se o paciente não higienizar direito. Então, um caso que eu tenho de necrose foi com o RAS, né? Com o Hirax, ainda não tive nenhum, acho que é muito mais difícil. O McNamara, eu penso que ele não é tão confortável para o paciente. E na hora de tirar o McNamara, a galera nem dorme aí antes de remover um McNamara, né? Então tem tudo isso que tem que ser pesado na hora de você escolher, com o perfil do seu paciente, analisando isso principalmente. Fora que o McNamara, ele extrai leite decíduo. Já aconteceu com você? Já, sim, com certeza. Aqueles pacientezinhos ali que estão na fase de transição, McNamara já sai extraindo tudo. E você sabe que esse ano eu tive a oportunidade de participar do congresso do professor James McNamara. Eu conheci ele. Foi muito legal. Eu até postei no dia, eu falei, gente, o McNamara também usa Hirax, para vocês verem que não tem dia, entendeu? Não é assim, só uso RAS, só uso Hirax, acho melhor. Os casos que ele mostrou lá foi com Hirax. Ele não mostrou caso com o expansor com cobertura acrílica. Você foi lá para Ann Arbor, Michigan? Eu fui. Na verdade, eu passei um mês em Boston, né? Fazendo. Na verdade, eu passei uma semana em Louisville, que eu fui pegar as tomografias lá. Conheci o professor William Scarf, que é assim, pessoal da radiologia. Não sei se você já ouviu falar, mas o pessoal da radiologia, ele é o deus da tomografia. Eu fui pegar umas tomografias lá, foi muito legal. Foi incrível, assim, faculdade bem bacana, professor bacana. Fiquei 3 semanas em Harvard, em Boston, com o professor Friedland, que foi para aferir. Eu fiz uma pesquisa lá com eles. E aí, teve um final de semana que teve o congresso. Falei, eu não vou perder essa oportunidade, não. Ainda estava no começo aí do coronavírus, estava tudo acontecendo normalmente lá. Eu peguei e fui. Foi em fevereiro tudo isso. E daí eu consegui participar do congresso, que o McNamara é um encontro, na verdade, que o McNamara faz lá todos os anos. Inclusive, o professor Davi Normando veio até falar comigo. Eu falei, nossa, ele começou a me seguir quando eu estava lá. Eu falei, gente do céu, olha, que legal. Porque ele foi para lá também mostrar as pesquisas do Brasil no congresso. Eu não lembro em que ano. Foi super legal. E a gente tinha um palestrante aqui do Brasil lá também. Um congresso bem científico, assim, não era muito focado para o clínico, não. Quase que você ficou por lá, então? Ou não? Olha, o presidente lá tinha fechado as fronteiras para a Europa na quarta. Meu voo era no sábado. Então, nós ficamos um pouquinho receosos, sim. Mas ele não fechou aqui para o Brasil era mais tranquilo. Só que eu estudei até na sexta-feira. Na segunda, a faculdade fechou. Deu assim no ponto mesmo. Perfeito. Bom, nós falamos aí da respiração, audição, perda auditiva, né? Que mais que a expansão rápida? E por último, tem uma pesquisa, uma não, né? Já tem pesquisas nessa área que eu achei bem interessante também, que fala naqueles pacientes que sofrem de enurese noturna, tá? Então, uma coisa assim que você nunca vai imaginar. E eu encontrei esse artigo porque a Dental Press, para os assinantes ali da Dental Go, é muito fácil você procurar, né? Então, eu sempre estou procurando expansor, expansão rápida da maxila. E aí tem uma seção, que eu acho que é do Matheus Piton, que ele coloca os últimos artigos. E aí eu encontrei, ele colocou, a Engel publicou esse artigo, eu achei super interessante, que fala sobre a enurese. Então, eles pegaram esses pacientes aí para testar com Hirax e RAS, acho que foi só com o RAS. Mas fala para a gente antes, Marília, o que é enurese, para o pessoal é o que xixi não sabe. na cama. Pacientes que fazem xixi na cama. Isso aí. E aí eles pegaram esses pacientes, fizeram uma pesquisa, né? Já tem poucas pesquisas com esse tema. Na Engel é uma das mais recentes que foi publicada. Depois eu te passo tudo. Quem tiver interesse, pega com você esses artigos, tá, Fábio? Tá bom. E aí mostrou que sim, que para alguns pacientes havia a melhora da enurese noturna.
E eles relacionaram que poderia ser, né? Eles fizeram uma hipótese que pode estar associado com a respiração, tá? Porque aí você tem uma melhora ali de. Eu até anotei aqui. Tem uma melhora no sangue, sabe? Respiração. Ai, deixa eu ver se eu encontro. Não vou encontrar aqui o que eles escreveram. Mas também tem o fator psicológico, tá? E aí faz o link com a live que você fez hoje com a professora Adriana, que eu achei sensacional. As crianças que sofrem, essa pesquisa foi feita num orfanato. Então, são crianças que já tinham problemas psicológicos, foram submetidas à expansão. Então, eles não sabem, na verdade, se foi um efeito placebo, né? Só da criança estar recebendo o aparelho ali, querendo ou não, uma atenção especial, ou se está relacionado com a respiração. Então, estão ocorrendo algumas pesquisas a respeito disso. Se o aparelho expansor pode até melhorar o xixi na cama, né? Jogando aí para o lado psicológico da criança. Eu achei, quando eu encontrei esse artigo, eu achei, cara, eu falei, gente, a cada hora tem uma novidade aí. Achei muito interessante mesmo. Diferente, hein? Muito diferente. Uhum. Muito diferente. Como que você ia imaginar que a expansão teria a ver com esses tópicos que você está falando? É uma coisa. Foi o que eu te falei. Eu acho que não devemos abordar nada disso com pacientes. São estudos recentes, não temos ainda nada comprovando todos esses resultados. Mas para a gente já começar a ter um olhar diferente para o nosso paciente, fazer algumas perguntinhas ali que a gente pode ir observando, tudo isso. Eu pego muito no fator psicológico das crianças, pensando, né, por esse lado, eu converso bastante, tento conversar. E eu vejo que muitas vezes tem algum problema que com certeza está relacionado para esse lado, né? E aí cabe a nós pesar e, como vocês falaram, encaminhar ou não para um psicólogo, né? Começar a conversar com os pais de uma maneira diferente, pensando no paciente fora da boca, entendeu? Então, o que eu pensei em trazer aqui foi isso mesmo, uma abordagem assim para a gente começar a pensar fora da caixa, a respeito de vários assuntos que a gente acha que está super elucidados, mas que tem gancho para muita pesquisa acontecer ainda. Não, interessantíssimo. E olha as ideias que você está despertando para quem quer pesquisar. Tem um campo aí que você deu esses 5 tópicos. Respiração, tudo bem. Respiração é a mais consolidada. Audição, parâmetro da voz, enurese, olha, xixi na cama. Que interessante. E os fatores psicológicos. Muito bom, né? Você sabe que o ortodontista gosta de ver coisa, né? Será que você vai mostrar depois os expansores aí pra gente? Vamos lá, tem alguma perguntinha aí? Vamos ver as perguntas aqui, vamos lá. Eu vou ativar também os comentários. Betânia, quantidade já foi perguntada. Qual a idade dos pacientes? Não vou saber responder, não. Não, tudo bem. As perguntas já foram respondidas, tá? Eu ativei o comentário para ver se tem alguma coisa mais aqui. Ele falou bem específico com desvio de septo. E a o Ert, grande abraço ao professor Ert aqui. Gente, o Ert também. Tô chocada. É o Ert também. Não, mas você quer saber? Esses professores popstar, eu diria, eles são igual a gente, são todos gente boa. O Ert, eu fui dar aula com ele num congresso em Lima. É que a gente acha que o cara é tranquilo, muito boa pessoa e mostra uns casos clínicos demais. Igual o Márcio Almeida, que você tem contato. Márcio, eu tenho bastante contato. É uma pessoa tranquila, simples lá, entendeu? A Daniela, eu fiz uma live com ela semana passada também, uma fofa. Eu perdi essa live, viu? Tem aonde assistir ou já era?
Eu consegui salvar dessa vez. Eu ainda tô aprendendo a mexer um pouco aqui nas lives. E depois eu vou postar ela lá no IGTV, mas eu salvei sim. A primeira que eu fiz eu não consegui salvar, eu tive dificuldades. E daí ela doou para a amostra? Como que é essa amostra aí? Os expansores dela, patenteado, né? Na verdade, ela fez a intermediação com a Great Lakes, que é quem começou a fazer os expansores dela. E aí ela entrou em contato com essa fabricante, com esses fabricantes, que é dos Estados Unidos, e eles mandaram um N aqui de expansores para nós. Então ela intermediou tudo isso. Mas a PEC Lab também está fabricando, viu? Os expansores dela. Vocês querem ver? Ah, seria legal, né? Você sabe que eu Eu vou gosto trocar de... aqui a câmera, tá? Ok. Ah, Ó, pode falar. me fala o seguinte, você não acha que tem um excesso de uso de MARP, não? No momento? Você que é Fábio, especialista em expansão rápida da maxila. O que você acha? sabe que assim, eu tenho pensado muito nisso. Tanto é que quando você me convidou para a live, eu fiquei, gente, eu vou falar de expansão, só tem MARP aí, né? Que a galera tá gostando e tudo mais. E teve uma vez que um colega meu veio. Eu tenho muitos colegas que vêm perguntar de planejamento, a gente senta para conversar. E ele me falou: Ah, eu tô pensando em fazer um MARP aqui. Aí era numa criança, assim, coroa boa, sabe? Daí, assim, eu falei, olha, eu não faria. Eu acho assim que talvez não uma quantidade desnecessária. Eu acho que cabe a nós saber quando utilizar, sabe? Eu não indico assim para todos os casos. Tanto é, como eu tenho muitos pacientes que realmente são nessa faixa de 7 a 12, eu não tenho paciente ainda que eu olhei e falei, nossa, esse vai para MARP, entendeu? Não sei se é uma quantidade grande. Eu acho que é um assunto assim que tem crescido, que a galera tá gostando muito. Vale a pena porque você pode tirar alguns pacientes da cirurgia, né? É o terror aí dos pacientes fazer a cirurgia. Mas ao mesmo tempo eu acho que não é em todo caso que eu indicaria MARP, não, viu? Eu sei que você gosta dos mini implantes, né? Mas o paciente, eu acho que quanto menos invasivo você conseguir, Isso aí. Isso aí. sendo que você vai conseguir ter ali uma efetividade igual, né? Talvez não igual, talvez com o MARP você tenha um pouquinho mais, só que, assim, não vai fazer diferença na vida dessa pessoa, eu não indicaria. Eu sempre penso assim, o que eu faria se fosse alguma pessoa, por exemplo, se fosse minha priminha, que é igual como se fosse minha irmã, sabe? Ela com 7 anos eu colocaria ali, porque ela perdeu alguns dentes, mas eu consigo fazer uma banda por maior que seja a minha dificuldade? Não, eu não colocaria. Eu colocaria primeiro, tentaria com os expansores tradicionais. Eu vou muito para esse lado, sabe? Eu penso que eu faria em alguém que eu gosto muito. Aí, eu faria tal coisa. Então, eu vou mais para esse lado, tá? Mas eu não vou falar muito de MARP aqui, porque nem é muito minha área. Não, mas tá certo. Quanto menos, melhor. Eu sempre falo também, eu gosto muito dos mini implantes, mas eu só vou usar se precisar. Essa semana, ó, olha que engraçado. Eu estava atendendo a paciente, classe 2, indiquei a extração do terceiro molar para fazer a distalização. Mostrei o parafuso. Só que essa menina viu o parafuso e começou a usar o elástico de classe 2 25 horas por dia. Sim. Em um mês e meio, aquela distalização que eu iria fazer com o mini implante foi feito com elástico, tudo. A classe 2 foi corrigida. Quanto menos, melhor sempre, né? Exato. Eu converso muito, assim, os meus pacientes, eu também vou bem para esse lado, tá? Falando agora dos meus pacientes adultos. É claro que se eu vejo que o mini implante é a melhor opção logo de cara, eu já aviso. Mas às vezes eu sei que é um caso ali que se usar elástico, vai. Então eu já deixo explicado também, ó. Você tem 6 meses aí para eu sentir. Você quer, ou você quer já colocar um mini implante? E, meu, os pacientes usam mesmo os elásticos. Eu tenho também visto algumas correções que está sendo bem legal com o elástico, Isso sabe? aí. O Ó, tem T, o teu Ricardo, professor aqui, ó, Wagner Ursi.
protocolo de ativação em crianças pode afetar a magnitude do desvio de septo já existente? Então, eu não sei, viu? Eu não li o artigo ainda sobre o desvio de septo. Não vou saber responder, ainda mais de... Com certeza, a magnitude da ativação eu acho que interfere, sim, mas não sei direcionado ao desvio de septo. Logo a do professor, hein? Depois, eu acho que você vai estudar aí para responder ele depois. Qual a sua opinião da quantidade de expansão de 4 vezes um quarto de volta? isso, 4 vezes um quarto de volta na dentição mista? Eu não Essa vejo. é a Eu não pergunta vejo. do Ricardo. Tanto é que na nossa pesquisa foi esse protocolo que nós utilizamos, viu, Ricardo? Nós fizemos. Ó, o professor. Ah, Professor, já tá cobrando. Pô, deixa ela descansar, professor. eu vou estar lá na Integral amanhã ainda. Eu vou lá com o artiguinho para ele. Então, sobre a expansão, eu acho que uma volta por dia sem problemas. Na dentição mista, na dentição decídua, não vejo problema, não. Tanto é que na nossa pesquisa foi assim: nós fazíamos 2 quartos de volta pela manhã, 2 quartos de volta à noite, tá? Eu acho que até a quantidade de expansão eu converso muito com os pais também, porque aí pega no ponto da dor, né? Nós temos pacientes que são mais sensíveis, temos pacientes que são menos sensíveis. Então, geralmente, o meu protocolo geralmente é um quarto de manhã, um quarto à noite, ou os dois em algum período do dia, porque daí vai da mãe, se ela encontra a criança, tem tudo isso relacionado, né? Mas tranquilo ativar uma volta por dia. Eu vou mostrar aqui o aparelho, tá? Ok. Ó, eu vou aproveitar aqui até para fazer a propaganda, então. Ó. Esse foi o último artigo ali na última edição da Dental Press que nós publicamos. Então, essa daqui é a minha equipe de pesquisa, a doutora Jéssica e a professora Thais, que é a minha orientadora até hoje, e ela é coordenadora do curso lá do Stricto Sensu, de mestrado e doutorado, tá? Então, aqui eu falei mais ou menos do que a gente conversou na live, discorri sobre os aparelhos que nós temos hoje, né? Quais que nós mais utilizamos. E aqui está o expansor diferencial, ó. Então, qual que é a diferença? Ele tem 2 cursores, tá? A intenção desse expansor, ele foi criado mais para pacientes com fissura, que precisam de uma ativação maior, algumas vezes na região anterior, tá? Mas ele é muito interessante. E aí vai do que a gente fala sobre os aparelhos. Quando surgiu esse aparelho, eu postei algumas coisas aqui dele e tudo mais, e alguns colegas vieram conversar comigo. Nossa, então é melhor esse aparelho? Eu vejo que ainda tem uma certa dificuldade do ortodontista clínico na escolha desses aparelhos, viu, Fábio? E esse aparelho ficou muito legal, mas assim, tem suas indicações também, né? Porque ele tem 2 cursores. Será que você precisa disso? É sempre pesar o que você precisa ali, ter o bom senso para a escolha deles, porque a expansão a gente sabe que vai ter, independente do aparelho que você utilizar. Perfeito, muito bom. E esse aí você tá estudando lá na universidade, né? Ele está como pesquisa clínica, nós temos a amostra clínica, né, com os pacientinhos com esse aparelho também, mas quem está conduzindo são os alunos de mestrado. Eu fiz alguns testes laboratoriais com ele, com fotoelasticidade, mas a professora deixou eu descansar agora no doutorado, eu não fui para pesquisa clínica, eu estou mais no laboratório agora. Como eu te disse, é bem trabalhoso, viu? É emergência que você vai atender no almoço, porque não tem horário. É paciente da pesquisa que a gente não quer deixar que desista, então você fica lá, você busca o paciente, você leva o paciente. Paga pão de queijo às vezes, e aí vai. Geralmente, né? Acredito que a maioria das pesquisas. Aqui no Brasil, acredito que todas. O do pago, né? O paciente não paga nada. Então,
Por isso que eu falo que é importante também a gente ter um financiamento aí do governo, né, ajudando nas pesquisas, que é muito importante mesmo e muito difícil de ser feito. Agora, quem sabe, eu fico... O professor Márcio mesmo, ele fica, Fia, você tem que fazer agora pesquisa com o MARP. Falei, gente, o MARP é caro, né? É muito caro o MARP. Como que a gente vai fazer uma pesquisa? É difícil? Ele usa, mas não tem apoiadores? Tem. Tem, mas é bem... Geralmente, por exemplo, para essa nossa pesquisa aqui, vai depender da instituição, né? Nós tínhamos o dinheiro para os exames de tomografia, que também são caros, que foi pela CAPES. Então, a professora Thais conseguiu ali um auxílio, mas para os aparelhinhos, por exemplo, a gente não conseguiu. A gente conseguiu os expansores, mas o trabalho laboratorial a gente já não tinha a grana. Então, eu e a Jéssica, a gente pegou e falou, não, vamos encarar que a gente quer fazer isso, e ficou por nós mesmos que pagamos os aparelhinhos a parte do protético, sabe? Sim. E vai muito do ano, né? Porque como geralmente vem do governo esses financiamentos, vai muito de cada ano aí, que entra, que os professores conseguem. Eles têm que estar fazendo muitos projetos, né? E tudo mais. Fora o comitê de ética, viu? Que dificuldade isso, está cada vez mais difícil. E então, nós vamos lançar, não falo eu porque também não é minha especialidade, mas o professor Edson Ilipronte desenhou o iSystem, que é um MARP assim revolucionário e com parafuso de aço. Quem sabe eu tento intermediar alguma coisa da minha empresa aí com você no futuro. Mas, viu, nós estamos abertos aí a ter essas parcerias, porque nós queremos pesquisar e muitas vezes algumas coisas assim prendem, sabe, para fazer pesquisa. Vamos lá. E ainda a gente queria encarar o clínico do MARP. Tem uma perguntinha aqui, o doutor Humberto. Em adultos, esse tipo de aparelho pode fraturar o soneto? Olha, na verdade, em adultos, qualquer expansor, né? É difícil a gente falar em expansão rápida da maxila em adultos, porque aí sim eu acredito, a partir dos 17 anos, eu já consideraria pensar no MARP, porque eu acho que não é nem esse o problema. O problema é você ter ali uma força dentro alveolar muito forte e você não conseguir romper a sutura, né? Esse é o maior problema pensando em expansão em adultos, tá? Então, eu consideraria ali, pensando em adultos, o MARP mesmo. Sim. Vamos lá. Como é que você costuma fazer aí? O adulto eu já penso no MARP, né? Eu já gosto de indicar o MARP, sim. Mas o que eu vejo é excesso de uso de MARP, é aquilo que eu te falei aí. O pessoal acha, é igual extra-alveolar, tudo é extra-alveolar, Entendi. tudo é MARP, calma, vamos lá. E entre raízes, parafuso entre raízes. Começou tudo assim, essa técnica a gente não pode também deixar de lado, né? É verdade, bastante. E o que eu pensando assim no MARP também, ali na minha especialização, quando eu fiz, e eu trabalho ali na Integral ainda, e nós temos mais casos com expansão rápida assistida cirurgicamente, sabia? Porque aqui em Londrina nós temos uma equipe que é a equipe da UEL e também temos parcerias com o Bucomaxilo. Então, ali a gente ainda está indo para cirúrgica, para você ter uma ideia, sabe? Entendi. A gente já procura primeiro o buco e chega para nós já com a cartinha do buco para fazer a expansão. Então, aqui em Londrina, eu não vejo muito essa tendência ainda de MARP, sabe? Talvez por isso que eu não fui ainda para esse lado, não pesquisei muito sobre o assunto.
Acho que vai muito de região e estilo de paciente também, porque, é como eu te falei, o MARP é mais caro, né? Depende do seu público também. Não, muito bem. E você dá aula, então, junto na escola do professor Wagner Urso? Não, não. Ó, ele tá aí ainda, hein? Na verdade, eu trabalho lá como ortodontista. Ah, entendi, É, eu tô na fila, esperando ali. Vamos ver se ele vai entendi. explicar agora. Não, muito bom mesmo esses tópicos, totalmente diferente, porque você falou aí, expansão rápida na maxila é algo consagrado, tradicional e sempre vai existir. Eu acho que tem que usar. Muitos falam que não usam, principalmente quem é do autoligado ou autoligável, acha que não precisa usar, mas acho que tudo tem que usar aí com bom senso, né? Então, grandes tópicos diferentes e eu só queria agradecer aí. Pode puxar a palavra final aí, professora. Não, eu que queria agradecer aí por esse convite, viu? Fiquei muito feliz, ainda mais vendo o gabarito dos professores que você convidou e eu estar aqui é muito especial para mim, viu? Então, obrigada mesmo, obrigada para a galera aí que acompanhou a gente também. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Estou à disposição aí, se vocês quiserem conversar, mas adicionem um grupo do Telegram dele também. Ah, é. Vamos colocar aqui, então, algumas coisas. Você que é professora, você já estava acostumada nas aulas online, nessa nova tecnologia, ou teve que, às pressas, se adaptar? Eu trabalho muito, eu falo que eu trabalho muito aqui no meu Instagram, né, Fábio? Então já tem um tempo que eu gero bastante conteúdo aqui nesse espaço, E dá mas muito aula, trabalho, né? eu acho que aula mesmo é uma novidade para todo mundo, né? Aula online. Então, nós lançamos a aula online, não esperava o sucesso e amanhã fecha a primeira turma. Então, amanhã até 0 horas tem o fechamento aí da primeira turma. E que mais que eu queria falar aqui? Alguns recados. Vamos ter amanhã o professor Gabriel falar de alinhadores. E eu conheci a Marília justamente no curso de alinhadores, né? No Foi, credenciamento. Acho que você estava terminando o mestrado naquela, ou começando o doutorado, parece, não lembro direito. foi isso. Eu falo que ali foi para mim um pouco divisor de águas, como vocês falam, porque a nossa sala foi muito boa, né? Tinha muita gente, assim, pessoal estudado, era todo mestre, doutor, e eu saí de lá com uma cabeça bem diferente. Não só de vender alinhadores, nada disso, mas assim, pensando. Aí que eu fiz o meu Instagram, comecei a aparecer mais, sabe? Fui para outro lado, assim, foi bem legal mesmo. E você trabalha forte com isso, né? No Instagram. Eu vejo o teu Instagram, Eu até movo. parece que é um profissional que faz. Você é uma profissional de Instagram, né? Podemos Eu dizer gosto, assim. sabe? Eu gosto bastante de ficar mexendo, de criar conteúdo aqui. Para mim é prazeroso, sabe? Eu comecei a trabalhar com isso, principalmente nessa quarentena. Quem trabalha sabe o trabalho, como é trabalhoso mexer, ferramentas, vai aprendendo um com o outro e é muito rico esse poder aí, né? É E, mesmo. e assim, graças ao Instagram, eu acho que eu nunca aprendi tanto nos últimos 40 dias, porque cada live que eu estou fazendo com você, por exemplo, já anotei as coisas que eu quero pesquisar e é muito rico. Quem faz a live eu estou fazendo praticamente diário, é um tópico diferente do outro, né? Só tem que agradecer mesmo. Coisa, você já está ganhando ali. Então, realmente é um momento assim que a gente está passando que realmente é muito difícil, está sendo muito difícil para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter a companhia de tantos profissionais bons nos ensinando, né? Então é uma oportunidade de você estar aprendendo ali, né? Tentar, eu falo assim, eu tento fazer uma live mais leve possível.
E mesmo assim a gente consegue absorver alguma coisa ou outra, e isso é muito legal. Eu adoro. Não, perfeito. Já tem 4 tópicos aí para estudar e eu sinto assim, esse pessoal que eu estou tendo contato, né, você nas lives, quando passar daqui 3, 4 meses, os pacientes começarem a retornar, essa turma de ortodontista vai com tudo, com sede de tratar, sem medo, tá tudo estudado na cabeça, vai lembrar daquela live que fica ao vivo, vai ver. Então, a gente tem que ajudar um ao outro aí. Só tem que agradecer mesmo e espero vê-la pessoalmente num desses congressos aí. Acho que eu te Isso vi no Rio a última vez, né, na foi. FOR. Congre- Espero vê-la aí. E para quem não conhece, amigos hispanohablantes, pode seguir a professora, que ela tenha um material muito rico, muito belo em Instagram. Marília Araújo. Obrigada. Araújo! Muito legal. Cadê o teu Instagram? Cadê o teu... Cadê para finalizar aqui? Eu não sei o que você tá procurando. Ó, isso aqui é show, hein? Depois eu vou te mandar, porque isso aqui é show. Ok? Fechou. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa... Obrigado. Tchau, Bom tchau. descanso, bom final de semana. Tchau, tchau.